Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, a gente tem conversado aqui nos espaços do DIEESE que a inflação ela não atinge todas as faixas de renda de forma igual. E ontem o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontou que as famílias de renda mais baixa foram as que mais sentiram o aumento dos preços da economia em abril. A alta foi de 1,06% diante de um resultado de 1% para aquelas famílias de faixa de renda mais elevada. Como é que você viu esses dados divulgados pelo IPEA, Vitor? Bem, Glauco, esse é um estudo, né, um boletim que o IPEA tem publicado regularmente, que mostra como a inflação atinge de forma diferente segundo o extrato de renda domiciliar, né? Então, o boletim do IPEA mostra que a inflação tem prejudicado mais as famílias, os domicílios com baixa renda, né? Então, tem o dado de abril, quando a gente olha esse dado acumulado nos 12 meses, a gente tem que as famílias com mais baixa renda tiveram uma inflação de 12,7%, né? E as famílias de alta renda, uma inflação de 10,8%, né? Então, o boletim demonstra, né, o que a gente já tem comentado aqui, que a inflação ela amplia as desigualdades sociais, né? E ela aumenta a concentração de renda, né? E isso ocorre, sobretudo, quando a inflação ela é puxada pelos preços dos alimentos, né, e pelos preços relacionados à habitação, né, como gás de botijão, energia elétrica, que são bens e produtos que têm um peso maior no orçamento das famílias de menor renda, né? Então, a gente, olhando ali os dados, né, o IPEA considera renda muito baixa aquela renda menor do que R$ 1.726, né? E renda alta, a renda maior do que R$ 17.260. E aí a gente tem padrões de consumo diferenciados, né? Então, as famílias de baixa renda são mais impactadas com a alta do preço dos alimentos, das questões relacionadas à habitação e também do transporte, né? Já as famílias de renda alta, elas têm sido mais impactadas com a alta do preço dos transportes, né? Dos reajustes da gasolina, do etanol, do diesel, do gás veicular, mas também da alta do preço do transporte por aplicativo, alta do preço do táxi e das passagens aéreas, né? E as famílias com renda mais alta também, dentro dos seus orçamentos, né, os serviços pessoais relacionados à recreação têm um peso maior, né? E esses têm aumentado menos do que os alimentos nesses últimos meses, né? A gente observa essa diferença entre os dois grupos, Vitor, você falou, né, na renda mais alta tem os serviços relacionados à recreação, também o impacto, por exemplo, das passagens aéreas, 9,5%, mas é o tipo de coisa que é até contornável, mas no caso das famílias de renda muito baixa, a pressão vem em especial do aumento dos preços dos alimentos, como você destacou. Aí a gente vê arroz 2,2%, feijão 7,1%, leite 10,3%, óleo de soja
8,2%. Então é aquele tipo de despesa inescapável, né? Porque são orçamentos que são consumidos para comer, para a sobrevivência da família. Então essa situação é muito mais dramática, obviamente, do ponto de vista da inflação, do impacto que ela tem para essas famílias de renda mais baixa. Sim, com certeza, porque são produtos básicos, né? São produtos essenciais, são produtos que não tem como substituir, né? Não é um produto supérfluo que você pode substituir ou adiar a compra, né? No caso, a gente está vendo a alimentação e as próprias despesas com habitação, né? Não tem como não, enfim, não tem como deixar de pagar a conta de luz, né? A conta de água, né? Isso é produto básico para sobrevivência, né? Então, com certeza, é um drama muito maior, né? E o que a gente observa, Glauco, é que, além dessa inflação ampliar a desigualdade e a concentração de renda, as medidas que estão sendo adotadas pelo governo na tentativa de controlar a inflação, e aí o governo tem adotado uma única medida, que é o aumento das taxas de juros, né, visando esfriar, desacelerar a atividade econômica, né, elas também ampliam a desigualdade social, né? Então, a gente tem nas duas pontas uma ampliação da desigualdade, uma concentração da renda, né? Então, essa alta da taxa de juros, né, ela vai reduzir o investimento, vai manter o desemprego no índice bastante elevado, vai acabar provocando uma desaceleração da economia, né? A gente vai permanecer com a economia estagnada e, ao mesmo tempo, as pessoas, né, os investidores, o sistema financeiro, os bancos, os fundos de investimento, detentores de títulos da dívida pública vão se beneficiar, né? Então, a gente tem que, tanto essa inflação aumenta a concentração de renda, quanto a medida adotada para reduzir a inflação também aumenta a desigualdade social. E isso, Glauco, porque não temos uma inflação de demanda, né? A gente não está com uma inflação provocada por aumentos reais de salários, um mercado de trabalho muito aquecido, o desemprego próximo do pleno emprego. Muito pelo contrário, né? A gente tem uma inflação que é provocada principalmente pelos preços administrados, né? Então, é uma inflação provocada pela política de preços da gestão da Petrobras do governo Bolsonaro. É isso que a gente está vivendo. E quando a gente tem esse tipo de inflação, inclusive, né, percebe-se que se trata, assim, de uma escolha política, porque se não fosse a política de preços de paridade internacional da Petrobras, por exemplo, como passou a ser no governo Temer e foi mantido no governo Bolsonaro, a situação poderia ser outra, o impacto inflacionário para as famílias, de uma forma geral, também seria outro, Vitor? Com certeza. Então, nós temos essa política de preços da gestão da Petrobras, do governo Bolsonaro, né? Uma política de preços que foi iniciada no governo Temer, que visa favorecer os acionistas minoritários da empresa, principalmente os acionistas estrangeiros, né? Então, que drena os recursos, né, dos consumidores, da população, para transferir, né, para esses acionistas, contribui para a concentração de renda, né? Aí nós temos uma inflação provocada por isso, e a medida adotada pelo governo para controlar a inflação é o aumento da taxa de juros, que também, por outro lado, tem o mesmo efeito de concentrar a renda e ampliar a desigualdade social, né? Então, é uma política, como eu comentei aqui na semana passada, né, que nós estamos no pior dos mundos, né, porque nós temos inflação alta e sem dar sinais de desacelerar, taxa de juros crescente, né, acima dos 2 dígitos, e taxa de desemprego também
muito elevada, né? Mais de 11% de desempregados, o que corresponde a quase 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras procurando emprego de forma ativa. Vitor, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Boa semana. Obrigado, Glauco. Boa semana. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.